Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Tudo bem com vocês, queridos irmãos? Esperamos que sim. Neste vídeo, estaremos disponibilizando a reunião Vida e Ministério Cristão dessa semana, 13 a 19 de novembro. Vamos ver um resumo completo da nossa reunião e analisaremos as partes mais importantes, que são aquelas por perguntas e respostas, onde podemos participar com nossos frutos de lábios, nossos comentários. E iniciando, vamos ver Jó, capítulos 15 ao capítulo 17. Que joias espirituais podemos encontrar nessa leitura? Então, vamos ver 6 joias que encontramos essa semana e que vão ser de grande ajuda na sua preparação. Passando para a seção Nossa Vida Cristã, teremos necessidades locais. Então, essa parte o irmão irá fazer na sua congregação, tá bom? Finalizando, no estudo bíblico de congregação, vamos estudar o capítulo 2 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus, parágrafos 1 a 7. Então, vamos ver que respostas práticas podemos comentar também nesse estudo. Mais uma vez, esperamos que cada um de vocês possam tirar bastante proveito desse conteúdo que estamos trazendo para os irmãos. Vamos iniciar a nossa reunião Vida e Ministério Cristão. Para a nossa primeira pergunta da apostila, temos como base Jó, capítulo 16, versículo 22. Vamos fazer a leitura desse texto. Pois os anos que restam são poucos, e irei embora pelo caminho que não tem volta. Veja agora a pergunta. Será que essa declaração indica que Jó não acreditava na ressurreição? Resposta: não. Jó, ele tinha forte fé na ressurreição. Na verdade, esses comentários se referem ao futuro imediato de Jó. Então ele quis dizer aqui que, se ele morresse, nenhum de seus contemporâneos o veria mais. Do ponto de vista deles, ele não voltaria para casa, nem receberia reconhecimento adicional até o tempo designado de Deus. Além disso, suas palavras também podem significar que ninguém pode sair do céu por si mesmo. Muito bem, queridos irmãos. Então essa é a resposta-chave dessa pergunta. Agora, com base na leitura completa do livro de Jó, 15 a 17, na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? E uma primeira joia podemos encontrar aqui no versículo 3 do capítulo 15. Veja só o que diz. Argumentar com meras palavras é inútil, e só falar não traz nenhum benefício. Jó 15, 3, lição. Esse versículo diz que não adianta corrigir com palavras simples. Isto nos lembra que a correção ou a repreensão não são eficazes se forem feitas apenas com palavras vazias. Como lição, aprendemos que corrigir alguém não é apenas falar e criticar, mas sim envolve falar de forma construtiva e significativa. Então, a correção deve ser acompanhada de amor, compreensão e soluções concretas. Agora, na continuação, podemos encontrar outra joia espiritual, no versículo 4, ainda no capítulo 15. Diz assim: pois você enfraquece o temor de Deus e menospreza a devoção a Deus. A primeira lição que podemos tirar desse versículo. Ele faz, neste versículo, está fazendo suposições errôneas sobre Jó, acusando-o de não temer a Deus e de perder o interesse nele. Isso nos ensina que não devemos julgar precipitadamente as pessoas sem conhecer plenamente a sua situação e seus motivos. Devemos tentar compreender as suas dificuldades e desafios. Agora, uma segunda lição é que esse versículo nos ensina também a maneira errada de consolar alguém. Porque, como bem sabemos, Jó estava passando por um período extremamente difícil na sua vida. Mas mesmo assim, sem pensar, seus amigos, em vez de apoiá-lo e consolá-lo, acusaram ele. Então não devemos imitar essa atitude. Ao contrário, é muito importante ter empatia para com aqueles que enfrentam grandes dificuldades. Muito bem,
Agora, na continuação, os versículos 8 e 9, podemos encontrar outra joia. Diz assim: Por acaso você escuta a conversa confidencial de Deus? Ou é só você que tem sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? O que você entende que nós não entendemos? Jó, capítulo 15, versículos 8 a 9, a lição. Vimos aqui a importância da humildade quando se trata de sabedoria e conhecimento. Essas palavras nos deixam com uma escolha e lição importante, que é, em vez de assumir que sabemos mais que os outros ou que entendemos todos os aspectos da vida, devemos reconhecer nossas limitações e estar dispostos a aprender com Deus e com os outros, especialmente com irmãos maduros, anciãos da congregação e aqueles que colocam em prática os ensinamentos divinos. Agora Jó, entrando no capítulo 16, versículo 5 diz assim: Mas, em vez de fazer isso, eu os fortaleceria com as palavras da minha boca, e o consolo dos meus lábios traria alívio. A lição: o consolo de nossos lábios podem trazer alívio para outras pessoas que passam por problemas. Por isso, como lição, devemos sempre usar nossas palavras para encorajar e fortalecer outros, não irritá-los. Muito bem. Então, apenas recapitulando, irmãos, nessa semana 13 a 19 de novembro, na reunião de meio de semana, no estudo bíblico de congregação, nós vamos estudar o capítulo 2 com o seguinte tema: Serão minhas testemunhas. Vamos fazer uma breve preparação dos parágrafos 1 a 7. E para iniciar, vamos para a pergunta dos parágrafos 1 a 3. Temos a seguinte pergunta: Como Jesus partiu da terra e que perguntas surgem? Resposta: Após dar instrução e encorajamento para seus apóstolos, Jesus levanta as mãos e os abençoa, e então começa a subir ao céu. Seus seguidores mantêm os olhos fixos em Jesus à medida que ele sobe ao céu. Por fim, uma nuvem o encobre e daí ele desaparece. Essa cena com certeza marcou um momento decisivo na vida dos apóstolos. Por isso surgem algumas perguntas. Como ele os equipou para essa designação importante e como os apóstolos agiram? De que maneira isso afeta os cristãos hoje? Continuando, agora o parágrafo 4, irmãos. A pergunta: como Lucas começa seu relato no livro de Atos? Praticamente a resposta, irmãos, é a leitura do parágrafo inteiro. Lucas começa seu relato dirigindo-se a Teófilo, o mesmo homem a quem escreveu seu Evangelho. Nos versículos iniciais, Lucas faz um resumo dos acontecimentos registrados no fim do seu Evangelho, usando palavras diferentes e fornecendo mais detalhes. Assim, ele deixa claro que o livro de Atos é uma continuação do seu relato anterior. Parágrafos 5 e 6, temos duas perguntas. A pergunta A: o que ajudaria os seguidores de Jesus a manter forte a fé? Resposta: o que ajudaria eles a manter uma forte fé eram as muitas provas convincentes que estava vivo, ou conforme o termo de Lucas, o médico amado, as evidências demonstráveis, conclusivas e confiáveis. Então Jesus forneceu provas desse tipo. Ele apareceu muitas vezes a seus seguidores, em algumas ocasiões a um ou dois deles, em outras a todos os apóstolos e, em uma ocasião, a mais de 500 discípulos. Parágrafos 5 e 6, agora a pergunta B. Por que podemos dizer que hoje a fé dos cristãos também se baseia em muitas provas convincentes? Porque relatos confiáveis de testemunhas oculares registradas na palavra inspirada de Deus fornecem todas as provas convincentes de que precisamos. Estudar esses relatos e orar a respeito deles pode fortalecer muito a nossa fé, e essa verdadeira fé é essencial para ganhar a vida eterna. Agora, continuando, o último parágrafo, parágrafo 7. Que exemplo Jesus deixou aos seus seguidores quanto a ensinar e pregar? Também a resposta praticamente é a leitura do parágrafo inteiro, irmãos, é um parágrafo curto.
Jesus também falou sobre o reino de Deus. Por exemplo, ele explicou profecias que mostravam que o Messias teria de sofrer e morrer. Por esclarecer assim seu papel como Messias, Jesus deu ênfase ao reino de Deus, pois ele era o rei designado. Então, o reino sempre foi o tema da pregação de Jesus, e esse também é o tema da pregação dos seus seguidores hoje. E essa foi a nossa reunião Vida e Ministério Cristão dessa semana, 13 a 19 de novembro. Muito obrigado, queridos irmãos, pela atenção de vocês, pelo carinho. Esperamos imensamente de coração que possa ser de grande ajuda e auxílio na sua preparação e que, com as bênçãos de Jeová, todos vocês consigam dar bons comentários na reunião dessa semana. Conforme falamos no início do vídeo, agora você tem a oportunidade de se inscrever no nosso canal, deixar um gostei, um comentário, ativar o sininho e se tornar um membro do nosso canal. Essa opção ajuda muito o nosso canal a crescer cada vez mais e faz com que esses vídeos cheguem a mais pessoas. Muito obrigado, que Jeová abençoe cada um de vocês e tenha uma excelente semana.